E nós vamos continuar no bloco 3 falando sobre gestão de pessoas e alta performance, buscando trazer também ali o entendimento do fator humano impactando os resultados, né? Como equilibrar a produtividade, a qualidade, a segurança e o bem-estar das equipes dentro dos canteiros de obra. Aí vamos para a parte prática já da engenharia civil no dia a dia, da construção, né? Legal, maravilha, Didi. Inclusive, isso eu acho que vai muito de encontro também com o que a gente falou um pouquinho atrás sobre o alinhamento estratégico operacional. Não adianta eu ter um foco em produtividade se eu não ter um alinhamento com qualidade e com segurança. Se eu tô com uma equipe que está produzindo além, né? Se eu tenho ali um acidente de trabalho, vai parar a operação e você vai ter custos excessivos ali, trabalhistas com um acidente de trabalho. Então, já para por aí, né? Se eu não tenho esse alinhamento entre esses indicadores, né? Fica falho, qualquer um deles. Produtividade é conectada com qualidade, não adianta estar produzindo se no fato ali, poxa, produzir... No final, ergui uma parede, pintei essa parede que tá azul ali. Se eu cheguei no projeto, poxa, eu vi que era branco. Vou ter que refazer aquilo lá. Tempo desperdiçado, o tempo para você fazer aquilo, o custo que você vai ter com esse retrabalho é muito maior. Então, não adianta eu ter corrido com aquela atividade se eu não fiz ela com qualidade. Então, você conseguir ali alinhar esses fatores é essencial. E aí entra no que a gente falou, você comentou também, de como é que a gente faz esse alinhamento, né? É muito importante você ter esses KPIs claros, esses indicadores de performance. Então, não adianta só eu medir e querer aumento de produtividade, né? Você, às vezes, trazer essa listagem dos KPIs mais relevantes que na obra é essencial, na construção, que é produtividade, qualidade. O que fala aí mais? Produtividade, qualidade, você perguntou aí. Segurança. Segurança e bem-estar das equipes. Segurança, e tudo isso acaba refletindo no bem-estar das equipes também. Normalmente o bem-estar ele não é um KPI mensurável, é difícil as empresas mensurarem, fazer uma pesquisa de satisfação. É muito subjetivo, mas quando você conecta esses KPIs a aspectos ali de ambiente de trabalho, condições de trabalho favoráveis para o ser humano, né? Assim, o impacto acaba sendo unir todos, né, os esforços ali para um impacto positivo. Acaba que os indicadores, eles são o caminho, o meio para, de repente, do resultado de uma sensação de bem-estar, de harmonia ou de ter resultado ali, as eficiências que os indicadores trazem no final. No todo, ela fecha a conta e traz essa sensação. Estou bem, né? Estou profissionalmente realizado, tem a eficiência, tem a segurança, quem não quer um ambiente seguro. Com certeza. E aí a importância é justamente nesse sentido. A fala seguinte seria exatamente essa: qual que é o papel da gestão de pessoas na redução de retrabalho, você falou sobre isso, né? E no aumento de eficiência operacional. Você falou da parede, mas quantos outros exemplos existem? Nossa, de ter que reutilizar ou gastar o tempo ali, o dinheiro envolvido? Nossa, com certeza. Assim, a gestão de pessoas, igual a gente comentou, né? Cultura é gente é o principal ativo de uma organização. E quem cuida disso é a gestão de pessoas, né? Um engenheiro hoje, ele precisa ter habilidade de gestão de pessoas. Um engenheiro que está na obra, se ele não tiver essa habilidade de gestão de pessoas, poxa, né? O impacto ali que ele tem de falhas no projeto é muito grande, né? A gente tem ali hoje mais trabalhando com empreiteiros. Então, se eu não sei gerir as equipes que estão no canteiro, o impacto ali você vai ter na eficiência operacional, no seu resultado final. Então, hoje a gestão de pessoas, ela tem que estar ali com uma habilidade do profissional, que está nos canteiros de obra e, querendo ou não, na cadeia, né? No design todo assim, da organização. Aqui, vamos agora abranger uma perspectiva que é uma realidade, né? Em vias de regra, a gente falou sobre gestão e por mais que tenha avanço tecnológico, tenha a gamificação que auxilia muito, vamos para uma outra perspectiva que é as novas gerações, né? Tem expectativas diferentes sobre o trabalho, é ou não é? E como que as empresas de construção civil podem se adaptar para essa realidade? Olha,
Assim, a gente já tá vendo um impacto de não seguir um pouco as tendências comportamentais das novas gerações. Então, no sentido ali, se a gente não teve a mudança, né, continua esse aspecto conservador, os jovens estão migrando, eles não querem entrar para o ambiente da construção que se mantém o ambiente antigo, né? Quem quer trabalhar ali no meio do sol quente, às vezes ganhando pouco, com esforço, sendo ali cobrado, né? Num ambiente rigoroso, sendo que eu posso trabalhar no Uber, né? No conforto do meu carro, ganhando ali pela produção. Então, hoje, a nova geração, né, geração Z do milênio, ela vem com uma pegada muito diferente das anteriores, né, onde trabalhar, poxa, tô na correria aqui é algo positivo. Não, eles querem uma flexibilidade do trabalho. Esse é um dos itens, a nova geração quer ter uma flexibilidade no trabalho, então por isso que a gente vê uma aderência a Uber, a iFood muito grande, né, por essa flexibilidade. Querem propósito é algo importante para eles, que nas anteriores, poxa, né, eu tô ali trabalhando para sustentar minha família. Não, eles querem trabalhar em algo que tenha um propósito, um objetivo ali que faça sentido para ele, né, que ele entenda ali o impacto do trabalho dele. E uma clareza, ou seja, você vê ali pelo Uber, pelo iFood, que ele tem uma clareza do que ele precisa fazer e como que ele é reconhecido por isso. Ou seja, quanto mais eu faço, às vezes mais eu vou ganhar. Então, eu tenho essa clareza, isso me motiva a trabalhar. O que muitas vezes na construção é muito falho. Então, você chega ali para conversar com o servente, o que você vai fazer hoje? Às vezes não tem ideia, não tenho essa clareza em si. Então, a gente precisa ali transformar esse método de gestão tradicional para esse ambiente mais inovador, né? Que vem dessas novas gerações. Então, um ambiente ali que consiga trazer condições de trabalho, ali as melhores condições possíveis nesse ambiente. Um ambiente mais leve, então não querem, né, um ambiente mais punitivo, igual antigamente ali, né? E essa clareza. Então, de progresso, do quanto que eu ganho com isso. E hoje a gente tem, inclusive, no ConstruGame. Então, o próprio Uber ali que tem de, poxa, preciso fazer aquela corrida e ganhar tanto. A mesma coisa, a gente tem essa oportunidade na construção também. Então, se você fizer isso, você vai ter um ganho X valor, e eu consigo acompanhar pela minha própria carteirinha. Então, hoje a tecnologia, a gente consegue levar isso também, que é muito atrativo para a geração atual. E também deixar o ambiente mais leve. Então, tem a competição saudável ali, trago o reconhecimento com a turma. Então, trazer esses aspectos que atraem a geração atual é estar à frente também do mercado. Isso é interessante, porque na verdade cada vez mais vai ser necessário, né? E aí ficou muito claro com a sua fala agora o entendimento da gamificação, haja visto ali os 99, os aplicativos todos que usam isso. De certa forma, você falou um pouquinho do conforto de estar lá no carro e tudo mais, do que estar no chão de fábrica com sol quente, por exemplo, né? Mas você trazendo essa interação, e tudo é tecnológico hoje em dia, né? E aí acaba aqui trazendo e ganhando os jovens também, e eu acho que eles acabam proporcionando esse aceleramento aí para poder conseguir cada vez mais inovar nesse sentido, né? Com e retê-los. Exatamente, porque assim, hoje esse é o desafio da construção, o desafio da mão de obra, de o pessoal tá saindo e o público jovem não tá entrando. E aí, a partir, por exemplo, de tecnologias como o ConstruGame, de industrializações que o mundo já permite, de IA, de questões assim, de tendências, né, dessas novas tendências, atraem o público jovem. Então, vai muito de um aspecto que até é um dos propósitos da nossa ferramenta, né? É que trazer essa transformação cultural para o setor como um todo, né? Que a gente sabe que tem resistências e, querendo ou não, a gente tem uma passagem de pessoas entre as empresas, é um ambiente rotativo. Sim. Então, a gente precisa desse fortalecimento maior. Quem está ouvindo o podcast também do CREA, do ambiente, assim, a gente precisa de mais pessoas em conjunto colaborando com esse movimento de transformação cultural, né? A importância das associações, dos auxílios que tem do setor, né? Com certeza.
Isso é de extrema relevância. E a comunicação, o próprio podcast traz essa informação, traz engajamento para as pessoas, para os pares ali, que agem e fazem todo o setor acontecer, se fortalecendo, né? Exatamente. Ter essa clareza aqui, por exemplo, é uma oportunidade bem legal para mostrar isso, e quem está ouvindo a gente também, de saber que, por exemplo, existe possibilidade de mudança, né? A mudança Sim. é possível. Eu já ouvi muitas vezes pessoal, poxa, mas como é que a gente motiva tal pessoa, o servente pedreiro que tá lá? Como que motiva? E pessoa famosa. Essa seria a primeira pergunta, mais ou menos, nesse sentido. Quais práticas de gestão de talentos têm gerado melhores resultados de empresas que estão crescendo acima da média? Tá, mas estão crescendo, mas quais práticas aí veria as dicas? Olha, igual eu comentei, assim, muitas vezes o pessoal vê como impossível, né, de como ali que essas... impossível fazer diferente, impossível engajar uma mão de obra que tá ali no canteiro. Já ouvi, inclusive, o pessoal perguntando para uma referência no setor, poxa, como é que eu faço para motivar o peão ali que tá na obra? É impossível, nunca vi. Nunca vi essa mudança, assim. Mas sim, né, tô aqui, inclusive, para falar, para mostrar cases também. Desmistificar. Que, sim, desmistificar, tirar esse estigma que é possível fazer diferente. E parte disso, né, para fazer isso acontecer, depende, né, de uma mudança de mentalidade, desse entendimento do estado atual que se está, né, de, poxa, preciso mudar, para você ter ganhos ali com tudo isso. Então, acho que é nesse caminho mesmo, Adílio, que essas empresas elas estão conseguindo casar as tendências, a inovação, a tecnologia com as pessoas, né? Não algo substituível, mas algo complementar. Que se casam para melhorar as condições do trabalhador também. Então, tinha uma pergunta que eu acho que vem colaborar, não diretamente, mas como o treinamento contínuo impacta a competitividade e a rentabilidade dos empreendimentos. Mas acaba que fazendo essa interação, né, e gerando engajamento, cada vez mais convicção de que esse é o caminho e todos saem ganhando juntos, né? Com certeza. Assim, se a gente não tem as ações, né, de mudança, elas têm que ser constantes, né? A gente tem muitas, você perguntou sobre exemplos, né? A gente tem muitas exemplos de falhas de projeto, assim, né? Falhas no sucesso de projetos por conta da descontinuidade, no sentido do pessoal, assim, poxa, comecei ali, mas eu não dou continuidade. A mesma coisa da capacitação. Primeiro passo, né? Antes de... a gente até fala, né? Antes de ser Lean, que é essa questão, toda essa mecânica, filosofia de redução de custos, antes de ser Lean, eu preciso pensar Lean. Ou seja, eu preciso ter essa capacidade, né? Ou seja, essa capacitação vinculada com a minha mentalidade. A minha mentalidade, ela precisa ali, eu preciso entender o que é aquilo para eu poder ser aquilo, né? E isso vem alinhado com o treinamento. E da mesma forma, treinamentos constantes, né? Não adianta ali eu pegar um treinamento pontual inicial, né? Se depois de um tempo eu vou perdendo essa aderência de práticas, vou esquecendo. Inclusive, tem um exemplo bem comum, assim, de uma empresa, antigamente, né, se leu ali, eu dava treinamentos, consultoria também, fiz parcerias com o Maurício, a gente dava ali para as construtoras também. E a gente fez um treinamento ali, por exemplo, com uma empresa do Paraná, sobre o Lean Construction, tiveram resultados, assim, excepcionais. Inclusive, um abraço pro pessoal de Londrina, do Paraná, ali, Tec Engenharia. E atualmente eles vieram, o gestor, passaram-se ali 4 anos desde o nosso primeiro treinamento, passaram-se 4 anos e, poxa, o gestor ele veio com essa necessidade. Tipo, a gente precisa de uma renovação, eu tô sentindo ali que o pessoal, eles estão ali voltando com práticas antigas, então essa descontinuidade faz você perder ali algo que você tinha conquistado. Então, muitas vezes você precisa dessa continuidade, nem que seja em períodos menores, mas o treinamento é essencial. É contínuo, né? Contínuo, precisa ser contínuo.
E fazendo um gancho ali, falando de treinamento, vamos falar de transformação digital e inovação, que é diretamente o que vocês mais utilizam para ter eficiência e resultado. De que maneira a transformação digital está mudando a relação entre gestores, engenheiros e equipe de campo? Que você enxerga os maiores impactos aí. Maravilha. Olha, é igual eu comentei, se a gente ali, a tecnologia em si, ela precisa ser vista como resultado, né? Como algo que vai trazer resultados. Se eu ver ela só como um fim ali, às vezes tu não vai ter esse impacto esperado. Mas tecnologias ali que estão conseguindo ali ter essa adesão com o pessoal, tecnologias, por exemplo, que trazem, vamos supor, como uma Construgame ali que faz uma mensuração, a gente tem uma questão de dados, então algo que antes, no passado, não eram alinhados a dados, assim, né? Hoje a gente já tem dados mais em tempo real e consegue tomar decisões mais assertivas, né? Algo que a gente antes era em papel, em caneta, até hoje deve ter muitas pessoas aí fazendo um diário de obra com caneta, com papel, mas quando a gente tira isso, né, traz para um ambiente tecnológico automatizado, isso é mais rápido. Então, você tira horas operacionais do seu pessoal que conseguem estar alinhados mais com ações estratégicas e, ao mesmo tempo, você consegue ali olhar para as pessoas. Então, você consegue ali trazer um artifício de reconhecimento. Então, eu diria com certeza, para a obra em si, essa conexão engenheiro, quem está na operação, diretores de empresas de construção civil, essa análise de dados mais rápida e comunicação também. Então, essa comunicação mais ágil entre as partes. No final das contas, o que mais se busca para a eficiência é usar a tecnologia de que acelere o processo ali, de todos compreenderem e também todos usarem a materialização da tarefa delas. Então, por exemplo, cada um tem um papel lá no canteiro de obras ou de quem faz a gestão e quer o seu resultado, né? Então, ou seja, a tecnologia usando em todas as áreas, em todos os momentos ali do projeto, não é isso? E hoje, assim, se a gente pega os projetos, a maioria das falhas dos projetos hoje por dados, assim, de gestão de projetos, sem falar de construção, são falhas de comunicação. Então, falhas de comunicação é um engenheiro não conseguir fazer um repasse para a equipe que está em campo, né? A direção, às vezes, não conseguir se alinhar com o engenheiro. E a tecnologia proporciona isso, né? É um mar de benefícios ali que isso traz. Você conseguir se comunicar muito mais ágil, ter um alinhamento muito melhor e evitar essas falhas, né? De retrabalho, né? Num ambiente ali mais colaborativo e comunicativo também. Aí entra as ferramentas como BIM, inteligência artificial e análise de dados estão transformando o setor. E como preparar as pessoas para essa nova realidade? Ótimo, maravilha. Olha, assim como hoje, né, a tecnologia ela é muito ágil, então muda muito, o cenário ele tá mudando muito rápido. Então, antigamente, chegou o videocassete, poxa, né, o pessoal achou, pô, que legal, né, aí depois disso veio o DVD, descartou o videocassete, nem lembrava mais dele, né. Hoje em dia, cadê o DVD? Nem usa mais o DVD. Até o Blu-ray, que ninguém não teve aderência. Exatamente. O iPhone está cada vez uma nova geração. Então, a tecnologia, ela tá muito ágil. O mundo, ele tá muito ágil, né? E aí, vai de encontro no sentido de você entender qual tecnologia que vai ser o benefício. Tá, a gente tá com uma tendência no momento, por exemplo, a IA. O BIM, ele tinha sido uma tendência antigamente na construção, né, uns anos atrás, que veio, poxa, né, o mundo ele vai ser BIM, a gente vai precisar ser BIM, tendência, e às vezes as empresas já correm atrás, assim, como um fim, né, e não olhar isso como meio. Então, a partir do momento que você olha como colaborativo para os resultados que você ali necessita, né, o impacto ali, igual a gente comentou, né, de análise de dados, questões de otimizações, de prazo de eficiência, de redução de retrabalho, são muito grandes, mas eu preciso ali trazer essa colaboração das tecnologias e alinhada ao comportamento da sua empresa também. Então, você olhar para ela e, poxa, às vezes eu não estou no momento da minha IA aqui, talvez, não sei de qual forma eu usar essa ferramenta, mas você saber usar aquilo como algo que vai colaborar com o seu trabalhador. Então, isso é muito importante. E quando você encontra essa junção,
potencializador ali E dentro. você falou exatamente sobre isso. A importância da comunicação interna para poder alinhar, fazer o alinhamento estratégico dos projetos e das equipes, né? Não usar qualquer tecnologia, até porque talvez não cabe para aquele momento. Com certeza. É o grau de maturidade que a gente fala, né? Toda empresa ali, ela tem o seu grau de maturidade ali dentro da organização. Algumas com processos mais maduros, outros com processos menos maduros. Então, você casar ali ferramentas que façam sentido para a sua seu momento, Sim. serviços também que façam sentido para o seu momento, né? É a gente alinhar, e aí tem impactos, igual você comentou ali, por comunicações, mas assim, a comunicação em si, ele tem um impacto ali muito grande, né? Não tem como fugir, e é algo muito falado para o ambiente da construção, é algo que é falho na maioria das vezes, mas que é possível, sim, a gente ter impactos ali positivos fazendo gargalo. diferente. Talvez um dos maiores gargalos, sem sombra de dúvidas. Um dos gargalos ali entre as pessoas, né? Uma vez a gente chegou a fazer uma pesquisa, até no Instagram, assim, uma pesquisa entre, né, os internautas ali que estavam. Mas sobre qual que é a maior falha que você entende hoje na sua obra. E o maior índice que a gente teve era de alinhamento entre as equipes. Alinhamento entre as pessoas, ou seja, comunicação falha. Então, com certeza, é um dos grandes gargalos, eu diria, né, que contribuem ali para falhas ali no projeto. E quando a gente entende e faz diferente, Sim. aí tem o resultado. tem o resultado.